Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginam. Hoje eu converso com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, médico, político, que está aos poucos revolucionando o seu estado e colocando-o à frente de importantes índices de desenvolvimento no Brasil. Esta entrevista não foi feita em nossos estúdios, mas nos bastidores de um teatro após uma de minhas palestras em Rondônia. Muito bem, hoje mais um Leadercast, dessa vez mais do que especial. Eu estou fora do estúdio, vocês vão entender por quê. Eu estou em Porto Velho. Terminei de fazer uma palestra aqui e tive uma oportunidade fantástica de conversar com uma pessoa aqui que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele. São as 3 perguntas mais difíceis do programa. Eu vou fazer agora. O senhor, por favor, pense bastante para responder. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que o senhor faz. Eu me chamo Confúcio Aires Moura, né? Eu sou médico de profissão e minha idade é 68 anos. E o que é que o senhor está o que hoje? Eu sou governador do estado. Muito bem, governador do estado e um médico de profissão. Exatamente. Vamos conversar um pouquinho aqui. Eu quero saber o seguinte aqui. Da onde veio? O senhor nasceu aqui? É daqui da Não, eu sou do estado de Goiás. Hoje, onde eu nasci é Tocantins. Sim. E fui criado em Brasília, Goiânia, e formei medicina em Goiânia. Morei em Brasília na época da inauguração de Brasília. Sim. Meu pai era candango lá. Sim. E assim foi minha vida entre Brasília, Anápolis, Goiânia, essas 3 cidades muito próximas ali do estado de Goiás, né? Mas eu vi todo esse esplendor do Brasil Central aflorar depois do governo Juscelino Kubitschek. Como é que um filho de um candango se forma em medicina? Esse esforço foi um esforço natural de todas as pessoas que vêm de famílias mais pobres. É uma determinação pessoal, um esforço, uma vontade muito grande, inclusive na cidade, que eu nasci não tinha nem médico. E eu de lá já pensava que queria ser médico, mas não sabia nem que ia ser médico. Sim. Então, aquela vontade de ser, talvez pelo livro que a gente ia lendo no interior, me deu aquele desejo interno, eu e o irmão, de sermos médicos dois. Os dois? Os dois. E passamos de escola de interior, fomos para Goiânia, eu fiz ensino em escola pública, não fiz cursinho e passei na Universidade Federal, e ele passou na UNB em Brasília, que é uma das melhores universidades do Brasil, sem cursinho, sem pré-vestibular, sem nada. Nós passamos. Isso quando era? Isso foi em 1969. Né? Então tudo isso aconteceu. Agora, vem cá. Como é que você conta pro seu pai, que é um candango, que vocês dois vão fazer medicina, que é um curso caro, custa dinheiro, custa uma bala de dinheiro. E quantos filhos eram? 8 filhos. Vocês dois vão contar pro pai que vão fazer medicina. Exatamente. Não mataram ele do coração ali? Não, o sonho do meu pai é que eu fosse sargento da PM. Era o sonho dele maior, certo? A dimensão do pensamento dele achava que se eu fosse um sargento da Polícia Militar já era o supra-sumo de tudo. Sim. E eu fui sargento. Não diga. Foi. Então, meu primeiro emprego em Goiânia, eu cheguei lá, não tinha a minha alternativa, tinha que, com 30 centavos de tinha que arrumar dinheiro. Sim. Eu não tinha, eu fui para Goiânia sem nada, assim, com 17 para 18 anos. Para estudar. Então, o primeiro concurso que houve lá foi para a PM. Eu entrei, eu e meu irmão entramos juntos, passamos na seleção e chegamos lá. Fiquei 10 anos na PM. E policial militar e estudando medicina? Como sargento eu fiz o ensino médio e passei no vestibular. E tinha, diante de si, estava claro que o seu negócio era ser médico. Era ser médico. A polícia era uma forma de conseguir dinheiro para transição. Poder pagar a faculdade. Exatamente. Era gratuita, que eu fiz a universidade pública, né? Sim. Então,
Mas eu sabia também que não tinha negócio de escola particular, que nem tinha escola particular. Pois é, mas mesmo sendo pública, um médico é um negócio caro, tem livro, tem uma gasta muito, mas deu tudo certo, foi tudo foi correndo bem, e terminamos o curso, e posteriormente o governo do presidente Geisel estava lançando uma propaganda no Brasil, essa marcha para o oeste brasileiro. Sim. De reforma agrária, de colonização, de Eldorado. Sim. E pegou aquela pobreza do Paraná, a pobreza do Centro-Oeste, do Nordeste, e mandou para cá, né? Mandou para o Mato Grosso, Tocantins. E deu uma bola dentro. Deu uma bola inacreditável. Aí virou hoje essa região, Goiás, Tocantins, mais 2 Mato Grosso, e uma ponta do Distrito Federal. Tudo isso é o Brasil bacana de hoje, é o Brasil rico, é o Brasil próspero, é o Brasil de PIB positivo. Sim. É o que segura a peteca. Mas deixa eu voltar lá atrás, eu quero explorar um pouquinho mais lá atrás. Seu pai estava vivo quando vocês formaram? No dia da formatura ele estava lá? Estava lá, presente. Vamos lá. Aquele candango que tinha como sonho teu filho como sargento da polícia, de repente tem 2 filhos. Como é que foi na hora da formatura? Você pega o canudo na mão, chega lá e fala, meu pai, o que se passou? A sua mãe também era viva? É viva. Eu quero saber desse momento, você chegando e entregando o canudo na mão dos 2 e falando... Realmente é um encontro com o inesperado, né? Ele não tinha a dimensão dessa grandeza de eu ter um filho que ele muito pensava em ensino médio, em curso técnico, e uma profissão para trabalhar, um artífice, um oficial de qualquer área prática, manual. De repente você encontra o filho médico e assim para os 2, e depois vem encaminhamento de nós 2 mais velhos, como puxando os outros mais novos, foi formando em outras áreas, né? E aquilo foi para ele um grande, uma referência, um esplendor. Inclusive tem esse ladinho do sertão interior, tem aquelas famílias que se diz rica, outras se diz muito pobre, mas não tem rico nenhum. Hoje eu vejo que todos são pobres. E quando souberam lá que eu passei na faculdade de medicina, um cidadão da cidade falou assim, cai o muro e sobe o monturo. Cai o muro e sobe o monturo. Quer dizer, cai o muro, quer dizer, a classe alta na nossa comunidade. E o monturo era o lixo, aquele que ia crescendo. É a inversão, como fosse a escravidão, e o escravo não podia subir, não podia progredir, e que só quem podia progredir é aqueles filhos de um pequeno fazendeiro que podiam progredir. Aí dessa frase que eu não esqueci, eu fiz um poema, né? Eu fiz um poema sobre... Você lembra dele? Não tenho aqui, mas tem escrito. Sobre os monturos, né? O evento sobre a riqueza dos monturos. Porque a fermentação dos monturos, o que eles produzem de transformação, a energia, o que nasce desses monturos, o aproveitamento deles e as surpresas que esses lixos produzem na sociedade. Tendo a oportunidade. Então, isso tudo... Mas só a oportunidade não explica isso tudo, porque como a sua oportunidade muita gente teve. Tem. E não tem muitos governadores aí com uma história igual. Como é que é? Eu sei que trabalhar dia de polícia, estudar à noite, estudar medicina é um negócio complicado. São 10 anos da polícia, 7 anos da medicina, no mínimo, né? Como é que você não teve juventude, cara? Eu me casei também no 3º ano de medicina com a colega. Aí veio 2 filhas rápido, já são médicas também. Eu sou dentista, né? Mas você era um jovem? Jovem? 19 anos, 20 anos? Nós tinha... Naquele tempo a gente entrava na escola muito tardiamente, né? Eu já tinha 20 e poucos anos. Então casamos e aí passamos a lecionar para ganhar dinheiro, para manter família. Aquela luta terrível e estudando. E achava tempo para tudo. Quem não tem tempo para nada é que tem tempo para tudo, que você vai fazer ali, né? Muito bem, aí médico, doutor Confúcio. Exatamente. Escolher a especialidade? Eu fiz clínica médica e cirurgia para o interior, vim para o interior, né? E foi para o interior? Vim para o interior. Veio para onde? Ariquemes. Quando eu cheguei em Ariquemes não tinha nenhuma casa. E chegou e botou uma clínica, né? Não tinha nenhuma casa, tinha palhoças, né? Na beira do rio, um rio que é importante, então se chama Rio Jamari. E eu fui trabalhar atendendo os seringueiros, atendendo
comunidades que aqueles que chamavam de coureiros, que matavam onça, sim, e gatos, sim, vendiam couro, e também os garimpeiros e contrabandistas de minério. Então vamos lá. Um garoto que teve essa oportunidade de se formar médico, que vem de uma família humilde, etc e tal, pega o diploma na mão, é natural imaginar que é o seguinte: agora eu vou para São Paulo e vou ficar rico. Exatamente. E vou ser presidente do Einstein em São Paulo e vou ficar muito rico. Mas na sua cabeça você faz a opção ao contrário. Eu vou para o interior do Brasil, um lugar que eu vou chegar lá, a turma que está lá não vou trabalhar para rico, vou... O que é isso? Isso é aquela opção. Eu sempre pensei em trabalhar em comunidades pobres. Então eu vim para o nada, sabia que era uma aventura deslumbrante, como Rondon, né? Então nós chegamos, a cidade não existia. Sua esposa ela veio comungou dessa ideia? E então nós apenas tínhamos uma premonição pelos discursos, pelo que se escrevia o governo federal, que aqui seriam os assentamentos de muitas famílias. A nossa região tinha em torno de 4.000 pequenas propriedades, 2.000 médias propriedades e umas 500 grandes propriedades. Era bem estratificado. E chegamos ali e fomos esperar isso tudo acontecer. E foi chegando gente atraída por essa aventura da terra, mas os paranaenses boias frias, que naquele tempo estava tendo um problema social muito grave no sul, sudeste brasileiro, que justamente era o uso da máquina na propriedade rural, a mecanização da agricultura. E os boias frias que trabalhavam como diaristas nas propriedades de Londrina, no Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, filhos de pequenos sitiantes que em famílias grandes, eles queriam descendentes de alemães, italianos, eles partiam para o oeste. Que estavam perdendo emprego na região, porque a máquina ele estava formando as favelas, sim. Aquelas comunidades pobres no entorno de Curitiba, aquela região. Então o pessoal estava apavorado com a pobreza que estava surgindo ali. E a maneira de esconder esses pobres era mandar para essa região, para Tocantins, a ponta do Piauí, a região de Luiz Eduardo Magalhães, próximo Barreira da Bahia, na ponta do Tocantins, Rondônia inteira, Mato Grosso. Que loucura, né? Então, é aquela história do bastiada, do que se vê e o que não se vê. Eu fiz agora uma turnê no circuito da soja, no interior do Mato Grosso, e eu vi o resultado disso que aconteceu. Essa moçada que foi lá com essa cultura gaúcha, a cultura do sul, toda aventura. Do zero, e eu conheci pessoas com histórias maravilhosas ali. E hoje são milionários mesmo. São pessoas empreendedoras de nascimento, né? São empreendedores de tradição, são descendentes de alemães, descendentes de italianos. Então eles vieram com uma formação de luta muito forte. E aquele respeito, aquela cultura de família, pela tradição, né? Esses princípios do trabalho. Seu pai veio de onde? Origem dele? Ele é Piauí. Piauí, né? Minha mãe é Minas. Então, isso formou essa região. Então Rondônia foi uma colonização, que é um estado da reforma agrária, um estado que foi criado, como eu vim naquela época, e eram muitos aventureiros, né? São aventureiros mesmo, e que realmente contribuíram para o crescimento dessa região. Aí de repente Ariquemes começa a se organizar. Nós temos ali o prefeito da cidade, o delegado da cidade, o padre e o médico. Não, naquela época não tinha nem prefeito nem nada. Aquilo não tinha nada, né? Porque elas eram um território ainda. Sim. Não era um estado. Era um assentamento. Era um território federal de Rondônia. Sim. Elas eram um apêndice do governo federal. Sim. Não tinha, o governador era nomeado, não tinha prefeito, tudo era administrador nomeado era coronel do exército que vinha para cá ser governador. Então isso foi surgindo até que o Estado na década de 80, início dos anos 80, transformou o Estado correto, assim, de verdade. Então foi pegando o corpo e hoje é um Estado que está aí com 1.800.000 habitantes. A capital está a cerca de 500.000, Ariquemes, onde eu cheguei, não tinha ninguém, hoje tem 105.000, Ji-Paraná era pequenininha, uma cidade linda, está com 125.000, então são cidades médias bonitas. Como é que a política entra na sua vida? Naturalmente. Eu fui sempre da iniciativa privada, né? Nunca tive esse emprego público e trabalhei
como esse povo todo que chegou me conheceu, eu era o único médico. Eu fui atendendo todo mundo muito pobres, a gente ia com dinheiro, sem dinheiro, ia deixando. Trabalhei dentro de um garimpo como médico durante 10 anos. Fui fazendo aquela amizade na região, todo mundo passou a me conhecer. Então a política veio assim como uma consequência desse conhecimento, dessas amizades que a gente foi fazendo ao longo do tempo, um respeito que a gente foi criando naquela comunidade. Seu primeiro cargo na política foi o quê? Eu perdi 2 eleições para prefeito, mas foi no início, né? Eu fui deputado federal, 3 mandatos. Você já foi direto para prefeito? Não foi vereador, né? Foi direto para prefeito. Prefeito e depois fui deputado federal direto, eleito, 3 mandatos. Prefeito da cidade, 2 mandatos, e agora no governo, 2 mandatos. Então tem um momento, você está fazendo o que ama, é um médico na cidade, está ajudando o pessoal, etc e tal. Surge diante de si a oportunidade de abrir um caminho pela política, e acho que em algum momento, enquanto sua cabeça estava no travesseiro, apareceu um conflito ali, que é o seguinte: ou a medicina ou a política. Exatamente. Eu vou ter que escolher um caminho aqui. Me preparei a vida inteira para ser médico e agora surgiu esse outro caminho. Abandono ou não abandono? Como é que foi esse momento dessa escolha? Foi um dilema muito forte, né? Tudo começou com o primeiro governador, que, devido à amizade que tinha com ele, me convidou para ser secretário de Estado da Saúde, em 87. E eu relutei, porque eu não era despreparado para ser secretário, não tinha nenhuma formação para isso, saúde pública, de leis de saúde, de ritmos da saúde pública, não manjava, mas ele insistiu. Eu viesse, e ele botaria gente para me ajudar. Eu vim e fiquei 1 ano e pouco aí com ele. Coincidiu com a implantação do SUS no Brasil, e eu fui o implantador do SUS no estado de Rondônia. Tivemos muito recurso naquela época, implantamos toda a rede hospitalar do estado. Aí começou o dilema, nunca mais saí. E medicina? Aí parou de vez. Parou definitivamente. Por quê? Não dá para conciliar. Que não dá para conciliar. O porquê a escolha pela política e não permanecer na medicina? Se eu consigo captar aqui, eu imagino que na sua cabeça deve estar assim: olha, na política eu consigo influenciar muito mais do que continuando a ser um bom médico. Mais ou menos daquele princípio de você se julgar em condição de ajudar a construir. Porque você começou do zero, e a cidade foi tomando formas, e você se sente membro dessas comunidades, dessas cidades que foram surgindo. E a gente tinha o discurso dessas aflições das pessoas, né? Como deputado federal da área de medicina, eu não cuidei de nada da saúde do estado. Eu trabalhei só com assentamentos, reforma agrária e assistência ao homem do campo. Pela completa abandono que eles estavam, né? Precisavam de máquinas, de energia, de socorro, enfim, de todo tipo de apoio necessário, documentos. Não, eu servi de instrumento de definição desses cidadãos esparramados do estado de Rondônia, que é do tamanho geograficamente do estado de São Paulo. A diferença é pequenininha de São Paulo. Então, foi isso que aconteceu. Isso foi... você vai se envolvendo, você vai se comprometendo, você vai se filiando, você vai formando amigos. Então você vai tendo uma energia que... Deixa eu explorar um pouco mais isso aqui. Eu acho que para um médico, não deve existir nada mais gratificante para um médico do que uma mãe chegar e falar: doutor, muito obrigado por ter salvo meu filho, doutor, o senhor me curou, estou bem aqui, por sua, muito obrigado. Chega lá e lhe agradecer. E acho que isso é um momento de profunda gratitude, quando você fala: valeu a pena, tudo aquilo valeu a pena porque eu salvei ali. Com o político, como é que é o político? Pelo político também. Política é essa arte de oscilação entre extremos, né? Você oscila a alegria, a tristeza, a agonia e também as vitórias, as compensações, né? Isso é diário. Isso é diário. Então, nesse movimento, você vai observando lá na frente que você teve mais resultados positivos do que negativos. Então, você olha a administração que você faz numa prefeitura, você viu que você deixou a cidade diferente, você gerou uma onda positiva na cidade, um senso de prosperidade, de riqueza, de organização. Lá na nossa cidade, a única cidade de Rondônia que o pessoal para na faixa.
nós ensinamos, né? Nós colocamos a cidade educada, colocamos uma cidade disciplinada, Sim. uma cidade urbanisticamente bem bonita. Quer dizer, dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Dá pra fazer. Nós fizemos. Quando é que o senhor foi deputado federal? Que ano 94. 94. Saí em 2004. 94. Em 94. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique, os 8 anos dele e 2 do Lula. Fernando Henrique Cardoso, com 2 do Lula. Foi. Deputado federal, o senhor sai lá da sua região e de repente está em Brasília, entrando de terno e gravata, dentro do prédio da Câmara, cruza a porta ali, de novo. Como é o nome do seu pai? Zeferino Moura. A mãe? Anelides Moura. Muito bem. O senhor pensou no Zeferino e na Meu pai foi operário lá. Então, foi. O senhor pensou neles dois quando cruzou a porta ali e entrou? Porque eu morei ali na Vila Planalto, encostadinho no Palácio do Planalto. E dali você enxerga a vila, a nossa. Era um acampamento de uma empresa de construção civil chamada Rabelo. Casa de madeira. Casinha de madeira. Né? E cada peão ficava ali. O peão de Brasília chamava candango. E aí o senhor estava entrando lá dentro agora como um deputado federal. Realmente... Dá para parar e olhar para trás? É inusitado, é fantástico. Eu conheci aquilo tudo de bicicleta, quando eu era moleque, né? Sim. Andando por ali. Você chegar lá na Câmara como deputado, você sente realmente assim, um compromisso maior. Sim. Né? Uma energia positiva. Em uma certa ocasião, lá na Câmara, tinha uma vaga na mesa diretora da Câmara. E o PMDB, eu sou do PMDB, tinha que disputar. Eu me inscrevi para disputar aquela vaga contra um deputado do Paraná que tinha 8 mandatos, eu tinha só 1 ou 2. Ele fez um discurso que realmente não dava para competir, não dava para comparar, coisa e tal, e que ele tinha condição de ser participar da mesa diretora, eu conhecia a Câmara dos Deputados. Aí eu fui para o lado emocional. Eu falei para os colegas do PMDB, falei, olha, eu respeito muito o deputado Max, por ser muito competente, mas nenhum dos senhores aqui tem uma emoção maior do que a minha de ser deputado federal. Porque os seus pais nunca passaram por aqui. E meu pai foi peão aqui nessa obra. Quando eu ando por esses corredores, eu sinto quase que ele me observando o meu comportamento. Sim. Eu tenho um compromisso maior aqui na Câmara dos Deputados, com a causa e com o orgulho de ser deputado, do que qualquer um dos senhores, por mais mandato que tenha. Então, o meu compromisso com o senhor é de exercer um cargo na mesa diretora com imensa dignidade, imenso respeito. Aí veio os votos, eu ganhei. Ganhou ali? Ganhei ali dele. Eu fui participante. Porque descreveu alguma cena que não foi técnica, foi emocional e verdadeira, né? Então, isso para mim marcou muito. Aprendi muito. Hoje eu tenho muitos colegas esparramados em cargos no Brasil inteiro, né? E me facilita, aquela minha vivência foi fantástica. Imagino. Né? Me abriu portas nos ministérios. Em todo lugar, cheguei em Brasília, tem colega ministro. Então, tudo ficou mais fácil. Fazia alguma cirurgia? Fez alguma cirurgia? Muitas cirurgias. Na primeira cirurgia, o senhor enfiou um bisturi na barriga de alguém? Foi. E era a primeira vez que o senhor ia abrir a barriga de alguém, tinha alguém que colocou a sua vida nas suas mãos. Foi uma cesariana. Pior ainda, porque você vai cortar uma barriga e vai tirar alguém lá de dentro, né? E era a primeira vez da sua vida. Primeira vez. Eu quero saber o seguinte, como é que foi a sua cabeça naquele momento, porque depois eu vou fazer um comparativo com a política. A sua cabeça naquele momento, eu vou botar alguém no mundo. Exato. Que idade o senhor tinha? 20 e poucos anos. E aí, essa responsabilidade que cai ali? Ali é o seguinte, nessas currutelas do interior, ninguém confia em médico. Médico que não opera não é médico. Então, aí tem lógica. Os farmacêuticos, eles internavam, os farmacêuticos faziam suturas, faziam gesso. E aí chega um médico novo dizendo que é médico. E que nunca fez uma cirurgia, ninguém viu nenhum resultado, e acha que é falso médico. Eu precisava me afirmar como médico, não tinha hospital. Eu tinha uma casa de madeira, um barracão, que eu adaptei. E tinha levado já uns equipamentos e não tinha auxiliar de enfermagem, não tinha nada. Aí eu chamei uma velha que se dizia
parteira, que trabalhou numa maternidade aqui em Porto Velho, me ajudar a fazer uma cesariana. O velho marido queria que eu operasse, que ela já tinha 10 filhos e queria que não ter mais filhos. E confiou, achou, e dava certo. Eu fiz uma anestesia, um bloqueio, e operei sozinho. Eu não sabia mais nada, nem calçar uma luva. Eu operei sozinho, tirei e não tinha cama para botar essa mulher. Eu botei numa cama minha que eu tinha lá no local, botei ela lá. Porque a contaminação do centro cirúrgico, ela acontece muito pela repetição de doenças. Você pode operar até em qualquer lugar, num galpão de madeira, desde que não tenha tido contaminação anterior, não vai ter problema nenhum. O risco, então nós fizemos num galpão de madeira, um quarto lá, nós ajustamos e fizemos a cirurgia. No outro dia eu peguei no braço dela, o marido foi levar para casa dela a pé. E com o menino e o bebê. Deu tudo certo. Deu tudo certo. A moça hoje está 42 anos, mora em São Paulo. Chama Rina. E essa foi a primeira? Como essa deve ter feito um monte. Eu encontro aqui na rua meninos com 30 anos, 28 anos, que nasceu lá comigo, não lembro, pequenininho, tudo adulto, bonito. Sabe que essa dimensão que você está colocando para mim aqui, que a gente vê essa discussão dos mais médicos agora e tudo mais, é que o pessoal me recusa a ir para o interior, porque o interior não tem recurso. Como assim não tem recurso? E aí? Eu não concordo de jeito nenhum. Não concordo, porque hoje a medicina ela ficou muito sofisticada em alta tecnologia. Os médicos não aprenderam, não desenvolvem mais as práticas de diagnóstico da história clínica demorada, de ficar uma hora ouvindo o paciente deitado sem roupa, você palpar, examinar, olhar a pressão, temperatura, garganta, olho, tudo. Não, o médico não tem mais essa paciência, eu não sei, raríssimos. Exame, dá uma olhada nos exames. Olha, pede 50 exames, a pessoa traz no outro dia, tudo muito caro, e ele vai só ver resultado de exame. Ele não examina, não escuta o drama do paciente. Então, esses médicos hoje, eles têm medo de ir para o interior sozinho. Eles não sabem fazer uma anestesia, eles não sabem fazer um procedimento cirúrgico, eles não aprendem, assim, a não ser que fiquem... Eles são especialistas, em grande parte, especialistas de um setor. Se ele é dermatologista, só vê a pele, ele não entende mais nada de uma diarreia, de uma hemorragia, de uma sutura, de uma fratura simples, ele não sabe nada. Então, eu me preparei para vir no interior. Sim. Eu sabia. Não, tem que ter muita coragem para isso. Né? A gente fez tudo. Vamos lá para a política. Vamos. PMDB. Isso sempre foi PMDB? O PMDB era porque naquela ocasião só tinha os dois partidos. E nós tínhamos todo estudante universitário da década de 60, 70, tinha um lado revolucionário. Todo mundo caminhava com um pouco de esquerda, né? E eu sou daquela época. Entre a Arena e PMDB. Todo mundo era PMDB. Mas aí a sua primeira reunião lá como deputado federal, o senhor entra numa sala e sentado na mesa estão aqueles caciques. Aquelas figuras admiráveis. Admiráveis. E você vai ter que falar e vai ter que dar uma opinião naquela hora. Normalmente... Num ambiente que é um ambiente de negociação 24 horas por dia. Como é que é? Como é que foi? Eu sempre fui de obediência. No PMDB tinha os nossos líderes que a gente elegia, e eu sempre segui o líder escolhido por nós todos, né? E como tinha lideranças muito fortes, muito conhecidas nacionalmente, logicamente um deputado de baixo clero que vinha chegando, não tinha nenhuma oportunidade de se expressar e de debater com um nível desses conhecidos, como o Teotônio Vilela, como tantas outras pessoas, como o Luiz Henrique, que era presidente do nosso partido lá, a turma de Minas Gerais, que foi muito forte, né? O Ulisses não estava mais, quando eu cheguei, ele não estava mais no parlamento. Mas eu sempre fui de seguir, e essa fidelidade dentro do partido me atraiu uma boa relação com o Michel Temer. Ele foi nosso presidente, né? Temos que seguir o Michel naquela ocasião,
Então nunca tivemos problema. Ele esteve aqui com a gente agora semana passada, a gente tem um conhecimento muito grande, a gente telefona, ele atende, ele vem aqui, nos telefona, eu preciso, ele me socorre lá em Brasília. Governador, tem a política que a gente vê de fora, eu como não político, eu vejo como um brasileiro, eu assisto aquilo, e tem a política que a gente vê de dentro, que é aquela sua quando entrou ali, né? São duas coisas diferentes, a gente não sabe o que se passa lá dentro, a gente tem uma vaga ideia, e o que vem para nós é uma imagem construída, e a gente sabe que a imagem não está boa, né? Está político, né? O senhor estando lá dentro, tinha essa consciência de que essa imagem da população era diferente da outra? Tinha essa consciência. Aliás, sim. Políticos têm isso em geral? Tem sim, tem esse senso crítico. A gente sabe, a gente conhece quem é gente boa e quem é gente ruim, tranquilamente. Todo mundo sabe quem é quem lá. Sim. Você vai lá, você não vai se dispor com ninguém, mas você sabe quem são os caras manjados que tem lá. Você conhece tudo. O que é que ele move, então, no processo de tomada de decisão? Deixa eu lhe contar uma coisa rapidinha. Eu tive um encontro com o deputado Índio da Costa. Lembra do Índio da Costa? Ele foi candidato a vice-presidente numa eleição agora contra o Lula e tudo mais. Ele é um deputado do Rio de Janeiro. Eu fui lá visitá-lo, ele estava deputado. E ele comentou comigo, dizendo para mim o seguinte, cara, meu maior problema é entender até onde eu devo ceder, até onde eu devo ir, e não adianta eu chegar lá e pegar o microfone e meter a boca e brigar com todo mundo, que fazendo isso eu estou liquidado, eu não vou conseguir fazer nada de importante se eu virar um atirador. Então eu tenho que entrar no jogo e na minha cabeça o tempo todo até onde eu posso chegar, até onde eu devo ceder, né? Como é que o senhor lida com isso, sabendo que está conversando com um sujeito que está ali na frente, que é um cara que não é para onde se chega? Na tomada de decisão, na negociação entre Câmara Municipal, Prefeito, Assembleia Legislativa, Governador ou Governo Federal, o limite que você pode ceder é o limite que não lhe prejudica os seus objetivos, o que você vai trabalhar. Se eu tenho metas para desempenhar e se eu posso ceder para ter apoio político, porque a falta do apoio político inviabiliza o governo, e é no mundo todo. Se o Obama ele tem minoria no parlamento americano, então para ele poder passar as suas propostas, ele tem que fazer acordos com os republicanos. E assim em todos os países, vai lá em Israel, no parlamentarismo, no presidencialismo, na monarquia, nas mais diversas áreas, a negociação política, a divisão do poder entre partes. Agora você negociar com o cara que você de antemão, você não negocia. Você está fora disso. Então não tem essa. No trabalho de um parlamentar, no caso nosso, que trabalha com o Estado em formação, é trazer recursos para atender essas comunidades. O discurso no plenário, até a apresentação dos projetos de lei, de sua autoria, não é tão interessante. O mais interessante é nós buscarmos uma fatia do bolo orçamentário para destinar aos municípios que necessitam de sua estruturação. Então, esse é o trabalho dos deputados, normalmente do Mato Grosso, da Amazônia, é ajudar esses municípios com a informação. Já São Paulo, ele entra num debate diferente, como os deputados mineiros de outros estados. O debate de São Paulo é um debate superior à indústria. Há o deputado ligado às federações, por exemplo, a Fiesp. Esses deputados, ele defende o segmento industrial. Há os deputados, a grande massa do PT, do sindical, ele vai defender os trabalhadores. Então ele entra cada qual no seu mundo separado. E isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Esse trabalho você é ligado a tema. Os médicos normalmente trabalham no setor saúde, defender os hospitais, as santas casas, enfim, outros setores. Eu, no caso, nunca dediquei a essa parte, porque eu tinha outras prioridades no Estado, que a saúde já estava andando, que mais aflitivas, que era a questão da sobrevivência desses homens no meio da floresta de uma maneira indigna. Lhe incomoda fazer parte de um grupo profissional, digamos assim? Eu tenho meio dificuldade de entender político como profissão. Eu não entendo muito bem como profissão, para mim é outra coisa. Eu diria, o político é muito mais para um padre do que para um profissional que está lá para ganhar vida, né? Eu acho que é uma outra coisa, né? Lhe incomoda estar dentro de uma classe
que está recebendo tomatada de todo lado. O brasileiro não confia, o brasileiro xinga, político é ladrão. E para o brasileiro falar que todo político é ladrão, não falta nada. Não falta nada. Me incomoda. Está andando assim. Esse processo de ter políticos éticos e morais, como tem a Suécia e outros países assim históricos, demanda tempo e formação do povo brasileiro, a cultura brasileira, para saber escolher os princípios. Que agora o Brasil está avançando nesse lado, que é a questão do desvio ético é punido com cadeia, né? Então, isso é coisa nova. Quando eu era deputado, tinha 100 anos, que um deputado, que a Câmara nunca autorizou um deputado a ser processado. No meu tempo de Câmara, 100 anos, nenhum parlamentar foi processado. E hoje nós temos senador na cadeia. Porque para o Supremo Tribunal Federal processar, ele tinha que pedir autorização. Já no final do meu mandato, pela pressão popular, a Câmara, o Congresso Nacional cedeu. Da seguinte forma: se o Supremo pede permissão ao Congresso para processar um deputado ou um senador, ele tem 60 dias, um pouco mais, um pouco menos, para se manifestar. Na omissão da resposta, ele processa. Sim. Facilitou, que hoje não precisa mais disso, está completamente aberto. É o que eu estava dizendo, tem senador na cadeia, senador em exercício. Isso é uma evolução. Isso é um princípio evolutivo. Isso aconteceu muito na Itália. A Itália, na época do ministro Moro, Aldo Moro. Moro com Moro, hein? O Moro. Esse Moro aqui foi para lá aprender toda a filosofia do direito para poder aplicar aqui agora. Eu desconfio que o sobrenome dele nem é Moro. Acho que ele chegou lá e começou a dar o botão dele, né? Naquele tempo da máfia lá da italiana, então a política lá e o judiciário era tudo cúmplice, permeava a corrupção geral. Sim. Então, depois daquilo que os juízes e os promotores iam para as audiências mascarados. Sim, senão mascarados, porque ninguém era sorteado. O juiz era sorteado na hora de proferir sentenças, né, de julgar o caso. Escolhiam vários e na hora sorteavam um. Então, isso é um processo. Quantos anos demorou a Itália para chegar a esse ponto que ela está hoje, bem melhor do que está. Sim. Então o Brasil também vai precisar desse tempo de aperfeiçoamento. Né? E à medida que a população vai melhorando a sua condição de sentimento e senso crítico de escolha, aí vai escolhendo melhores pessoas para te representar. Governador, quando o senhor liga a televisão à noite e vê de surpresa a notícia de que um político foi preso, o que o senhor sente? Angústia? Felicidade? Esperança? Qual é a sensação? O que eu vejo é o seguinte: realmente a classe política brasileira precisando de fato ser passada a limpo. Precisa ser passado pelas suas práticas. Mas a grande causa, tem várias causas, uma delas é a quantidade de partidos políticos, que é impossível qualquer presidente da República governar sem negociar, porque ele precisa ter maioria no Congresso para poder passar suas ótimas reformas que ele pensa fazer, que é objeto do seu discurso de campanha e que ele não consegue passar porque os deputados querem vantagens. Então, enquanto ele tivesse mundo de partidos, que jamais qualquer presidente, qualquer cidadão brasileiro que chegar ao poder com 38 partidos ou 36 que tem hoje, ele tem que negociar com 31 que tem 5 deputados, tem 80, Sim. Tem que fazer esse varejo de negociação de todos os níveis. Para um dar um ministério, para outro alguns cargos regionais, para outros isso, aquilo, outro. Então isso tudo vai criando essa promiscuidade, esse interesse, que realmente vai levando, vai conduzindo. O cara para apoiar o governo, ele tem que botar o diretor do Correio, o outro tem que ser uma diretoria da Petrobras. Sim. Então, e você veja, o pobre do presidente nunca viu aquele diretor, não conhece aquele cidadão, Sim. Não tem compromisso com ele e ele nomeia o que precisa. Sim. Então, é impossível. Sim. Então, isso tudo acabando, reduzindo para 5 partidos, 7 partidos no Brasil, aí começa a moralização, porque quem é de oposição radical, é de oposição radical. Quem é de centro, você compõe com ele Sim. de maneira tranquila.
isso não é imoral. E quem é de situação apoia por obrigação. Sim. Não é? Então, é justamente isso que precisa. O senhor me deu um gancho excelente agora aí, que agora eu quero chegar no Estado, quero chegar no senhor como governador, né? Esse é o primeiro mandato, esse aqui é o segundo mandato. Tá? O dia que o senhor assumiu o primeiro mandato aqui, qual era o grande desafio que o senhor tinha aqui? Eu sei que não foi uma coisa tranquila. O senhor assumiu, teve uma baita de uma confusão, a oposição brigando, aquela coisa toda. Qual era o grande desafio? Quando o senhor olhou e falou, muito bem, eu vou para lá para resolver primeiro isso, depois isso. O que era esse primeiro? Primeiro eu tinha que criar um ambiente de governo, de governar, né? De governar sem prostituir. Né, sem ceder demais além do limite que lhe atrapalharia. Sim. E enfrentei oposição cruel na Assembleia de uma maneira deselegante. Inclusive teve aqueles daquela época parlamentares estão condenados. Esse eu me lembro condenados. E assim a gente veio com muita dificuldade construindo. Mas a gente nunca deixou de cumprir os compromissos de campanha, os compromissos políticos feitos na praça, na rua, né? Sim. Nós conseguimos, eu vinha da prefeitura, eu tinha compromisso com os prefeitos de ser um governador municipalista para ajudar a cidade, ajudar os prefeitos a governarem, ajudar a cidade de Porto Velho, a levar esgoto sanitário, habitação popular, não é, para a cidade, a melhorar o ambiente da cidade, o lazer, que é importante. O senhor já tinha tido uma experiência no Executivo, foi para o Legislativo, voltou para o Executivo. Exatamente. Né? No Legislativo é um pouco diferente, no Executivo a coisa pega um pouco mais, porque o senhor vai ter que comandar uma equipe. Não é uma equipe pequena, ela nunca é pequena, ela lida com volumes de dinheiro gigantescos, né? Quais são os seus critérios na hora de escolher quem é que vai entrar no ônibus possível? No princípio, eu tinha as secretarias inegociáveis. Inegociáveis? Sim. Porque a Secretaria de Planejamento é inegociável. Sim. A Secretaria de Fazenda é inegociável. Né? Casa Civil é inegociável. Não é? São secretarias assim. Procuradoria-Geral do Estado é negociável. Não dá para negociar. A parte de compra do Estado, a superintendência de compra e licitações é inegociável, não pode entregar para qualquer um. As outras secretarias, você pode ver quem são as pessoas que vêm. Mas eu recebi muita gente ruim no começo, que eu não conhecia e que me deu sérios problemas. Sim. Mas a gente foi depurando no longo do tempo. Então, me fale um pouco desse processo, que isso me interessa bastante aqui. Tem uma relação de confiança, na medida que eu vou botar um secretário para trabalhar comigo aqui, eu tenho que, no mínimo, confiar. E, de repente, chegou um sujeito que eu não sei bem quem é, ele sentou ali. Como é que funciona isso? Eu tenho um esquema para monitorar aquilo? Como é que funciona isso? Normalmente, você não entrega a secretaria de porteira fechada para o camarada, não. Porque aí você perde o controle completamente. Você o que é porteira fechada? Você entrega tudo para ele. Ele indica o secretário, o auxiliar adjunto, o diretor de administração financeiro, patrimônio, enfim, todo, e o orçamento e o dinheiro para ele gastar. Tá. Não, você não faz. Você deixa uma pessoa sua, normalmente na parte financeira, uma pessoa, um técnico, né, que tem que conhecer de finanças públicas, né? E o segundo nome, o adjunto, também é um técnico. Ele segura o camarada. Sim. Segura. E existe um esquema de avaliação? De quando em quando o senhor para fazer uma avaliação? As avaliações são feitas pelas metas dele e pela aceitação popular. Quando há muita denúncia com o camarada, a gente exonera imediatamente. Houve até algumas pessoas, a gente exonera até sem apuração da verdade. Só pela suspeição de rua, você já descarta, porque até você perder tempo, você perder tempo em apuratório, para 6 meses, você perde tempo, então você elimina logo. Na dúvida, você elimina. Ela mostrou que a avaliação é feita, nós temos reuniões mensais, e reunimos os grupos. Essa moça que está promovendo o evento, a Rosana, ela dirige o SGPP, que é o Sistema de Gerenciamento de Programas e Projetos. Sim. Que a gente faz a avaliação, escolhe os projetos, e tem uma agenda integrada de resultados. Quem me deu esse software, esse controle, foi o Eduardo Campos, lá de Pernambuco. Sim. Foi também meu colega deputado, ele me deu e nós implantamos aqui. Sim. Então a gente faz a avaliação e ela faz as cobranças. Ela tem
um hospital está em construção. Quem é o gerente? É quando a obra é fulano. Então, qual é o prazo? Tem dinheiro? Tem tudo certinho, tá, tem. Onde é que está o gargalo que não está andando na obra? Por que não está andando? Então, em cada reunião, a gente dá para ela uma nota vermelha, amarelo, verde, igual o semáforo. E aí é reunião pública. É com várias pessoas, não é só ele não. E ele fica com vergonha. Ninguém quer levar nota amarela nem vermelha. Então todo mundo se esforça. Embora tenha aqui que o maior desempenho nosso aqui tem sido a Secretaria de Saúde, que tem prova que é uma secretaria que mais despontou. Quase tudo dela é verde. Que é um problema crônico no Brasil, em qualquer lugar. Nós melhoramos muito. Sim. Então, isso que eu ia dizer agora, parece que está dando certo esse sistema aí, porque eu de quando em quando recebo uns WhatsApp, tem um sujeito que fica mandando WhatsApp para mim, olha aqui, e vai me contando o que está acontecendo assim, eu vejo que são números fantásticos, que dão uma posição muito boa. Eu até brinco com ele, falo, cara, conte pro Brasil, alguém tem que aí olhar o que está acontecendo, porque se está funcionando aí, tem que levar para outros lugares, né? Exatamente. Existe essa coisa de um governador do estado se interessar pelo que acontece no outro e tentar... Essa história do Eduardo lhe passar o software. Muito. Eu sou um copiador. Eu estive lá esses dias com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e ele me cede também técnicos dele. Sim. E programas que nós não temos. Nós vamos lá, fazemos estágio em São Paulo, nós fazemos curso em São Paulo, o nosso pessoal vai, cursos de liderança lá, e cursos fortes, né? Como é que chama? CLP? Como é que é? Centro de Liderança Pública São Paulo, que é avançadíssimo, hoje faz avaliações do Brasil todo, da desempenho. E eu trago experiência de Santa Catarina, me dou bem com Santa Catarina, eu trago de Goiás, grande experiência na área previdenciária de Goiás, e na área da agricultura eu trouxe as experiências de todo lugar, na parte de segurança pública nós vamos até na Colômbia buscar experiência. Que legal. Então, vamos buscar, o pessoal viaja na Espanha, vamos buscar, mandamos gente para lá, policiais, para fazer cursos de mediação de conflitos, tudo aí fora, né? Quando o senhor assumiu como governador, eu acho que imagina que eu assumi como, olha, eu tenho um mandato e talvez tenha um segundo mandato, conforme está andando dá para ficar mais claro que haverá um segundo, e de repente fica aquela perspectiva de que ficarei 2 mandatos, né? Digamos que lá no começo o senhor tinha uma ideia, eu quero fazer 100 coisas. Chegando na reta final do segundo mandato, o senhor olha para aquelas 100 coisas e fica satisfeito com eu olho assim, meus compromissos feitos, eu acho que eu superei. Eu extrapolei as minhas promessas. Eu surpreendi a população com muita coisa que eles não esperavam. E isso é visível? É visível. A população sabe disso? Sabe disso. Sim. Nós surpreendemos muita gente aqui pela capital, em Porto Velho. Nós estamos fazendo pela capital uma surpresa para eles, porque não foi prometido isso para eles antes. Nós estamos trabalhando para a população, é visível isso, os benefícios que nós estamos fazendo na cidade. Governador, os caras não têm dinheiro nem para comprar fio de sutura nos estados do Brasil. O senhor está me dizendo que fez aquilo que podia e fez além daquilo que podia. De onde vem esse dinheiro? Nós fizemos o seguinte, primeiramente, nós fizemos uma revisão de todos os contratos. Tivemos muitas dificuldades. Eu cheguei ao ponto de colocar um delegado de polícia na Secretaria de Saúde. Secretário de polícia? Secretário de Saúde. Delegado de polícia. Sem nenhuma experiência, porque lá antes era caso de polícia. Depois que ele deu uma limpada, eu coloquei um contador da Secretaria de Saúde para fazer os procedimentos necessários e revisão de contratos. E, por fim, hoje nossa Secretaria de Saúde é um experiente na área de saúde, mas é advogado. Sim. E tem o médico, o Dr. Maioquim, que é o adjunto, faz uma dobradinha muito bem arrumada. Então, com essa equipe, já tivemos médicos, sanitaristas, que eu primeiro fui médico sanitarista do meu colega, eu até falecido, o Alexandre, foi o primeiro secretário nosso, o Dr. Orlando Ramírez, também médico sanitarista com conhecimento de saúde pública fantástico, mas era impossível governar, estava de polícia lá dentro. Sim. Aí aos poucos a gente foi otimizando o recurso, fazendo compras fora, eu fui lá com álcool em produto, quero comprar dele, lá dos laboratórios de saúde pública dele, toda a medicação básica para o estado de Rondônia inteira. Se ele está lá consultando com o secretário de saúde do estado de São Paulo, para ver se ele consegue me fornecer
tudo que eu preciso as prefeituras, eu vou comprar para todos os prefeitos e distribuir para eles os remédios básicos da atenção básica. Então nós temos feito isso e fomos atrás de cobrar aqueles serviços que não eram cobrados. O dinheiro apareceu. Sem aumentar imposto? Sem aumentar nada, assim, praticamente, né? Não fizemos grandes milagres, só foi questão de gestão, de melhorar a produtividade, tirar os incompetentes do meio do caminho. Não teve nada demais. Então, a gente fazendo esse trabalho, o resultado nunca vai chegar a uma saúde pública top como Einstein, né? Lá com toda a sua sofisticação. Mas dá para fazer a saúde pública decente, porque os serviços de saúde pública do Brasil do SUS, os mais caros do Brasil, quase todos são feitos pelo SUS. Transplantes no Brasil, câncer no Brasil, não é? Cirurgias cardíacas no Brasil, as hemodiálise no Brasil. Tudo é feito pelo SUS. O que é caro no Brasil é feito pelo SUS. Né? Quer dizer, é possível. É possível e já está sendo feito, né? Então, com pouca mexida, adequação e fiscalização, e o Ministério Público ajudando, o Tribunal de Contas exigindo. Aliás, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, eles assumiram um papel maravilhoso nos últimos 6 ou 7 anos para cá, que a mudança do Brasil está acontecendo. Está acontecendo a partir dessa participação deles ativa, né? O pessoal já tem, hoje o político tem medo. Isso é importante, saber que tem gente fiscalizando e as denúncias não surgem do Ministério Público. Não é o Ministério Público que vem ali processar, nem o Tribunal de Contas. É quem está perto de você. Ele denuncia, o Ministério Público apura. Então, ele tem feito uma grande contribuição. O fato de tudo que está acontecendo no Brasil, isso é um momento histórico importantíssimo para o Brasil. Deixa eu só... O senhor nunca viu nada igual na sua carreira? Nunca vi nada igual. O pessoal fala assim, mas está acontecendo muita corrupção hoje. Mas eu acredito que do passado tinha mais. Porque mais corrupção. Mais corrupção. Porque aquele tempo o político realmente não era fiscalizado quase de jeito nenhum. Estava tudo escondido. Era tudo escondido. E então, agora aqueles coronéis tocava política, usava tudo para se eleger famílias, né? Agora não, hoje é tudo muito transparente, tudo é vasculhado pela Polícia Federal, tudo é grampeado, tudo é visto, a Controladoria Geral da União tem acesso aos processos, qualquer denúncia, mesmo anônima, é objeto de apuração. Então eu creio que nessa marcha que está andando no Brasil, de entre 20 anos para frente, 50 anos, o país você vai ter dificuldade de achar quem queira candidatar. Vai ser tanta incomodação. Porque hoje mesmo você, um homem puro, um palestrante, se você ocupar uma função executiva, não tem como você sair sem uns 10 processos. Não é processo por corrupção, não. São processos por descumprimento de prazos, por prestação de conta que você não atingiu índices, não é? Ou qualquer outro fator. Você fez uma doação de um terreno para uma empresa, atrair a empresa para cá e mais tarde eles acharam que não devia ter feito aquilo. Você vai ser chamado a justificar. Vale a pena, governador? As multas. Vale a pena? Olha, vale a pena, sim. Vale a pena. Vale a pena você ser, porque primeiramente a política, ela tem o exercício do poder tem um certo fascínio para as pessoas. Querendo ou querendo, todas as pessoas gostam de um certo poder. Mas não é só o poder político, não. Pode ser o poder econômico, pode ser o poder de ser um grande artista, né? É um poder de influenciar pessoas. Na Igreja Católica, você ser um líder religioso. Então, o poder, você poder liderar, isso é tribal, é quase que instintivo. Essa disputa para ser alguma coisa no meio daquela comunidade. Você vê as comunidades mais primitivas, sempre tinha aquele que destacava, que era obedecido. Mesmo nas civilizações antes de Cristo, os incas, os astecas, todos tinham as suas lideranças importantes que eles respeitavam. Então, o poder, ele tem fascínios. Ele que levam a compensar esse sofrimento. Que o poder, como se diz, governar é sofrer, né?
Você todo dia, você escuta coisa em rádio que você não gostaria de ouvir. Você vê seu nome na primeira página do jornal. Você não sabe se é verdade ou se é mentira. Você escuta discursos que não são verdadeiros, que lhe machucam bastante. Não é? E escuta. Porque tem uma tese que diz que a Dilma não ouve nada, que não sabe nada, ela sabe. Escuta tudo, guarda cópias, para mais tarde você saber. Sim. Mas quando passa o tempo, eu quando fui prefeito, tinha gente de oposição cruel, a mim, vereadores, né? E hoje são meus amigos. Sim. São meus amigos, contam, como é que vai, tudo bem, tudo passa. Isso parece que é um jogo de futebol que você dá uma canelada no outro. Sim. E depois você abraça, troca a camisa e tudo fica assim. A gente não pode guardar mágoa. Diz que o político, você pode fazer oposição, você pode subir na tribuna, você está lá embaixo ouvindo o discurso de uma campanha, você é o meu adversário numa disputa, eu falo de você, eu cito os seus defeitos, eu falo que sou melhor do que você, mas ao descer do palanque eu não falei nada que ofendesse a sua honra. Sim. E nem a sua família. Sim. Ao descer, ele está lá embaixo, ele te cumprimenta. Te abraça. Porque as ideias é um combate, um embate de ideias. Porque você não ofendeu ele em nenhum aspecto. Essa é a verdadeira política, é um embate de ideias. Você bate. E fulano de tal, ele não tem condição de governar o estado de Rondônia. Porque isso aí, você não está preparado. E você conta para o povo que ele não tem, que você tem mais condição. O brasileiro não consegue fazer isso. Mas você não ofende. Basta ver o debate dos americanos lá, o que um faz, eles têm aquela assertividade de falar na cara do outro. Da cara. Coisa que aqui no Brasil viraria inimigo, né? Porque eu não consigo ouvir que eu tenha defeito, é uma coisa muito ruim. Vamos caminhar para o encerramento aqui. Vamos. Tem alguns políticos que o senhor olha assim e fala, olha, eu me mirei nesses caras, eu acredito neles, porque, só para eu lhe explicar por que essa pergunta, é muito natural eu receber comentários das pessoas. Eu faço um post falando de uma coisa legal que aconteceu e entra um monte de comentário, nenhum político serve, não tem que... Cadê os bons? Não tem político bom, tem que tirar todo mundo e botar todo mundo de volta. E não é assim. No meio da bagunça tem muita gente boa querendo fazer acontecer ali. Eu quero saber aqueles que lhe serviram como, sabe, um guia. Eu quero ir naquela direção, é alguém que eu admiro e que vale a pena seguir. Tem muitos. Na Câmara dos Deputados, eu convivi com Franco Montoro, Almino Afonso, sim. Roberto Campos, sim. Né, pessoas admiráveis. Na Presidente da República, o meu grande guru é Juscelino Kubitschek. Tenho uma grande admiração por ele, pela ousadia, pela vida, pela trajetória dele, que era um capitão médico da Polícia Militar do Estado de Minas, nomeado prefeito da capital, eleito prefeito, eleito governador, sempre foi um homem visionário, e tudo que ele planejava, ele fazia, ele desafiava o seu tempo. Como presidente da República, ele desafiou o Brasil, transformou o Brasil rural em um Brasil urbano, um Brasil arcaico num país industrializado. O setor petrolífero desenvolveu muito na época dele, o setor siderúrgico desenvolveu muito na época dele. Então ele foi um baita de um presidente visionário, não é? Ele é a referência. O Fernando Henrique Cardoso, também trabalhei com ele, é um homem correto, é um homem de uma visão patriótica muito grande. E só pecou de não ter feito todas as reformas que o Brasil precisava naquele momento, que era um momento oportuno, que eu votei em todas elas, com muito orgulho, não é? Porque melhorou muito o país, as ações dele e do seu ministério. Tem lá em São Paulo Aloysio Nunes Ferreira, que é um homem admirável. Tem o próprio Suplicy, o Eduardo Suplicy, que é um homem do PT, mas você pode falar tudo do Eduardo Suplicy, mas você nunca ouviu falar que ele é corrupto. Sim. Você nunca viu, ele anda sozinho na Cracolândia, ele anda sozinho nas ruas de São Paulo, com a maior dignidade. O Suplicy é o ET, né? Ele é o ET. Ele vê ele no planeta, ele está em outra dimensão. Voando, né? Mas a velocidade de rotação dele é diferente da Terra. Mas ele é outra coisa. Mas ele não foge de nada, ele é um espetáculo de Deus. O Zé Serra também é admirável, né? Eu gosto muito dele. Então tem muita gente boa na política brasileira, preocupados com tudo, vocacionados, né? Por exemplo, todo esse pessoal, grande parte deles passaram por exílio, passaram por torturas, passaram por sofrimentos agudos na vida. Sim. E eles muitos já estão idosos, né? Mas eles justificaram e retornaram, sofreram e voltaram
na mão do povo e se eleger e continuar tocando esse nosso país com sua visão. Mas o discurso da década de 60, o discurso revolucionário dos anos 70, ele é frustrante para hoje, porque o discurso daquela época, a gente tinha um discurso na ponta da língua de como resolver os problemas brasileiros. Sim. Os estudantes da UNE tinham no discurso dele tudo que o Brasil precisava fazer. Que o Lula também tinha nos anos 80. E você viu que nós chegamos ao poder. Sim. Aqueles meninos daquela época, o Zé Serra, todo mundo daquela época. Tinha um grande líder aqui do Amapá, que é o João Alberto Capiberibe, que eu gosto demais dele, foi exilado também na mesma época no Chile, né? São pessoas como Celso Furtado, intelectuais famosos, né? Todos tiveram esse drama, voltaram ao Brasil e ainda não trouxe solução. Sim. Isso é cruel. Isso deve ser a grande frustração de toda a minha geração, é essa, né? Que nós realmente tínhamos aquele discurso pronto, assim, nós queríamos chegar ao poder, derrubar a ditadura e fazer bonito. Sim. E conseguimos tudo e não fizemos, não chegou aí. Governador, o meu livro mais recente chama-se Me Engana Que Eu Gosto, e ele começa exatamente com isso, dizendo o seguinte: eu, em 1979, eu estava em São Paulo, nas ruas de Cabelão, com uma placa na mão, pedindo a volta do irmão do Enfio, contra a ditadura, brigando com o Erasmo Dias, e em volta de mim tinha um monte de garotada pedindo uma coisa, e essa garotada assumiu o poder, e alguns estão na cadeia presos. E eu olho para trás e falo, o que é que deu errado? O que é que deu errado? Na sua concepção, para a gente terminar, o que é que deu errado? Eu acho que foi um conjunto de fatores que realmente contribuiu com o Brasil. Primeiro, a questão cultural do povo, as profundas desigualdades. A gente fazer um discurso teórico no campo de uma universidade, num DCE ou numa UNE, é uma coisa. E na hora que você assume o poder e vê a grande realidade que você tem de executar, é outra. Então, o grande fracasso, toda essa geração de 60 para cá, foi não ter melhorado a educação brasileira. Piorou. A educação sua, se você for de escola pública, era muito melhor que hoje. Sim. E nós não conseguimos avançar de jeito nenhum, ela piorou muito a qualidade. Eu tive num evento junto com a Viviane Senna, a irmã do Ayrton Senna, na frente do Instituto, e ela falou uma coisa lá que me marcou. Ela falou o seguinte: o Brasil não consegue combinar qualidade com quantidade. É verdade. Nós temos ilhas de excelência em vários lugares, na hora que a gente amplia isso, desanda tudo, não dá. Que se perde produtividade, incompetência. Normalmente as cidades de melhor qualidade de educação são as pequenas. São Paulo tem muitas. Tem um excelente desenvolvimento, mas são cidades de prefeitos abençoados, prefeitos que realmente têm uma visão fantástica, que investiram na educação, e hoje tem cidades lá, no Rio Grande do Sul, maravilhosa, no Nordeste, no Piauí, né? No Ceará, hoje, o Minduí está lá em São Paulo, a maioria dos engenheiros são cearenses. Então você vê que tem essa Sobral, Rio Grande do Norte e outras tantas, né? Então é isso. Então essa frustração. Agora, quando a gente vai encaminhar tudo isso, não tem mais data. Eu não me atrevo a dizer datas. Vai levar tempo. Porque o problema não é tão simples. Não é tão simples. E hoje o Congresso não vota nada que prejudique aos parlamentares. Sim. E se a Justiça não tomar decisão e o Supremo está tomando, sim, o Supremo está legislando. Sim. E é necessário, por omissão do parlamento. Alguém vai passar por isso. Então, quem passa por isso, o papel que o Supremo Tribunal Federal está fazendo hoje é excelente, sim, maravilhoso. Né? Acho que é isso. Governador, muito obrigado por esses minutos aqui. Eu queria dizer para o senhor o seguinte: eu fiquei admirado com as coisas que estão acontecendo aqui, e eu vou lhe recomendar uma coisa que eu falo para o Emerson sempre. Conte para o resto do Brasil o que está acontecendo aqui. Não se acanhe. Pega essa moçada toda aí, monta um dossiê e faça eles contar para o Brasil o que está acontecendo aqui. Porque, não tanto por vocês, aqui se vai dar certo ou não, que é problema de vocês, estão fazendo, estão tocando aqui. É pelo que o Brasil precisa lá fora. Aqui tem um ambiente em que vocês estão fazendo as coisas funcionar, tem que contar para todo mundo o que existe. E as pessoas têm que vir aqui para aprender o que funciona e levar de volta para lá, né? Então, se puder fazer um esforço para isso, por favor, conte para o Brasil o que vocês estão fazendo aqui, porque realmente é de chamar a atenção. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence.
Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.